Mais um sufoco. O Flamengo passa, mas passa em segundo e vai ter vida dificílima no mata-mata da Libertadores, principalmente se pegar time jogando retrancado, porque o Flamengo tá tendo muita dificuldade com isso. Além disso, Arrascaeta tomou amarelo, tá suspenso, não joga o primeiro jogo das oitavas de final e o Flamengo agora precisa priorizar mais do que nunca a contratação de outro 10 para jogar no lugar dele no primeiro jogo das oitavas e para brigar por posição com ele, que na bola, no campo, não vem jogando tanto assim. Além disso, tem o Corinthians lá, o barco afundando por lá, o presidente sofreu impeachment e os jogadores começando a querer pular fora do barco com Garro e Depay cavando vaga no Mengão. A gente vai falar sobre isso hoje também. E além disso tem o Mauro César, que mandou a real sobre Hugo Souza na seleção, foi contestado e a gente vai discutir aqui sobre essa fala dele polêmica, que eu concordo 100%. Vamos falar sobre tudo isso hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e ativou o sininho para não perder nenhuma notificação. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pra vinheta! Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão, vamos falar tudo sobre o Mengão, Flamengo que passou apertadíssimo contra o Deportivo Táchira, um jogo muito mais complicado do que poderia ser. O Flamengo poderia passar com muito mais tranquilidade, um time fraco da Venezuela, Flamengo passando sufoco, o Flamengo tem uma dificuldade imensa de jogar contra time retrancado, a gente vai falar sobre isso hoje também, mas antes, vamos dar os destaques do jogo aqui. Desempenho muito abaixo do Flamengo, não só nessa partida de ontem, mas também no campeonato todo, na Libertadores. No Brasileiro, a gente pode até considerar que o Flamengo está com desempenho razoável para bom. O Flamengo está lá, brigando lá na frente, praticamente empatado com o Palmeiras. Agora, na Libertadores, nesse grupo que tinha, com LDU, Central Córdoba e Deportivo Táchira, passar em segundo, quase não passando, e aí agora ter que pegar os times mais fortes e decidindo fora de casa nas oitavas, é muito, mas é muito abaixo do que o Flamengo pode entregar, pelo investimento que o Flamengo tem, pelo elenco que o Flamengo tem, deveria ter feito um papel muito melhor nessa primeira fase da Libertadores, mas a gente tem que torcer e a tendência é que os próximos times que o Flamengo enfrente não fiquem tão retrancados, tentem jogar um pouco mais e isso pode fazer com que o Flamengo jogue um pouco melhor, porque a principal dificuldade do Flamengo claramente são essas retrancas, mas não poderia ser. O técnico está lá justamente para achar caminhos para esse tipo de situação. E o Flamengo fica perdido, botando bola na área de qualquer jeito, sem saber furar a retranca adversária. Destaques positivos para o jogo de ontem, porque teve gente que se destacou positivamente. Começo com o Gerson, que se entregou bastante, tecnicamente está melhor, acertou bastantes passes, fez bons dribles, conseguiu fazer boas jogadas, mas a bola não chegou para o Pedro, muito por conta de um destaque negativo que a gente vai falar já já. Além do Gerson, Alan, voltando de contusão, jogou muito bem. Muito bem. E o Flamengo, depois da saída do Alan, perdeu bastante. Mas ele, como ele está voltando de lesão, a saída dele nem foi opção técnica, foi opção física. E ficou claro que o Flamengo perdeu em intensidade no meio-campo, em construção, com a saída do Alan. Varela tá pedindo espaço, ele tá pedindo passagem, tá jogando muito bem, tanto quando entra de lateral, quanto agora, ultimamente, entrando de volante. O Varela vem muito bem, sim, e para mim o Flamengo já tem que repensar se não vale colocar essa grana toda que ele tá juntando para contratação, na contratação de um meia e de um atacante, subir o Varela para titular
e subir um garoto da base para a reserva do Varela. Já falei isso e repito, o Varela está muito bem, está pedindo passagem. Minha opinião é que talvez subir aí o Daniel Salles definitivamente como reserva do Varela e o Varela titular pode ser sim uma boa opção com a venda do Wesley. Comenta aí o que você acha sobre esse assunto. Além de Varela, teve o Alacian, que foi muito bem, entrou, fez boa movimentação, um pouco afobado lá na frente em alguns momentos, mas a entrega dele fez com que ele seja um dos destaques meus aqui no vídeo, mas ainda precisa saber ficar um pouquinho menos ansioso lá na frente, mas ontem, se a gente for levar em conta ansiedade, o time inteiro estava extremamente ansioso, né? E além disso, tem o principal, o Rossi, o herói do jogo de ontem. Agarrou demais, fez uma defesa salvadora no finzinho, o chute do atacante que ele pega com o pé. Tem até dúvidas ali se não estava impedido, mas eu tenho a percepção que aquele toque ali na bola foi de jogador do Flamengo e aí isso anularia qualquer possibilidade de impedimento. Então, o Rossi salvador ali naquele último lance do jogo, praticamente, uma defesa importantíssima que garantiu a sobrevivência do Flamengo na Libertadores, que é assim que tem que se tratar a forma que o Flamengo está lidando com a Libertadores. O Flamengo está sobrevivendo na Libertadores. E aí, tem um outro destaque aqui, aí é mais uma brincadeira, que é o João Gomes, que foi assistir o jogo na Norte, no meio da galera. Sensacional, ele que tinha prometido isso e cumpriu. Além do João Gomes, Vini Júnior, Rodinei e Paquetá também estiveram lá no Maraca para prestigiar o Flamengo. Podiam ter visto um jogo melhorzinho, né? Enfim, destaques negativos. Teve muita gente abaixo do esperado, mas eu vou destacar 3 aqui. Primeiro, o Arrasca, mal demais. Inclusive no jogo contra o Palmeiras, que ele faz o gol de pênalti, ele já estava mal demais. Ele tá errando muita decisão ali. Ele que é um cara que normalmente tem aquele toque genial, consegue botar o companheiro na cara do gol. Ele ultimamente tem estado muito disperso e errando muitas decisões, errando muitas escolhas de jogada, muito mal. Everton Araújo continua com aquela mesma sina de marcar bem e quando pega a bola e precisa fazer qualquer tipo de construção, ele já faz besteira, pensa errado ou já antes de pensar em fazer qualquer tipo de jogada, ele já toca para trás. Muito parecido com o Alan no início. O Alan, há um tempo atrás, quando era criticado muito pelos torcedores em geral, era porque ele nem pensava em se arriscar. Ele já tocava para trás sem titubear. Além disso, tem o Pedro. Pedro que dá pra gente passar um pano ainda, porque a bola não tem chegado em condições dele finalizar. Mas ainda acho que tá faltando um refino um pouco maior no Pedro. Ele tá um pouco abaixo ainda fisicamente. E eu não digo nem em relação à marcação, à pressão lá na frente, porque isso ele nunca fez. Mas eu digo em relação a aparecer mais, a dar mais opção, a conseguir dominar aquela bola no pivô e fazer uma jogada aparecer mesmo e acontecer de uma forma mais clara. Isso ainda não está acontecendo. O Pedro ainda está bem abaixo do que ele pode entregar no Flamengo e fica preocupante porque está cada vez mais perto do Mundial. Vamos ver, né? Como é que vai ficar essa questão aí. Já falamos aqui, a Arrascaeta tomou o segundo amarelo, o segundo ou terceiro amarelo, não lembro exatamente qual é a regra da Libertadores, acho que são 2 amarelos. Tá fora do jogo de ida das oitavas e isso escancara ainda mais a necessidade do Flamengo ter que priorizar um meia, um 10 para jogar por lá e jogar de titular no primeiro jogo das oitavas e, além disso, disputar a posição com a Arrasca no restante da temporada, nos próximos anos. Mas quem sabe ver se o Arrasca dá uma acordada aí e melhora um pouco o desempenho, né? Então, fica aí, sinal, não é nem sinal de alerta mais, já é sinal de desespero, porque o Flamengo precisa de outro meia. E a gente vai falar já já que tem outro meia aí que seria muito interessante para o Flamengo, inclusive se oferecendo para o clube. Tá num time lá que tá se afundando, o barco tá afundando, estão querendo pular fora. E a gente vai falar já já aqui. Uma dica é o Corinthians. E agora o Flamengo na segunda fase da Libertadores, no mata-mata, vai ter vida muito difícil com
os possíveis adversários no sorteio que vai acontecer na próxima segunda. Que são eles: São Paulo, Estudiantes, Palmeiras, River Plate, LDU e Internacional. São as opções dos times já classificados em primeiro. E ainda tem uma grande chance de hoje, quinta-feira, passarem o Racing e o Vélez da Argentina em seus respectivos grupos. Então é só pedreira. Porém, eu falei aqui segunda-feira, eu tenho que confirmar se é segunda ou sexta-feira, tá? Eu não tô lembrando exatamente agora quando é esse sorteio do mata-mata, não. Vou confirmar, boto aqui nos comentários para vocês depois. Agora, o único lado bom disso tudo, que a gente tem que, às vezes, em alguns momentos na vida, tentar pegar, mesmo que seja difícil, achar um lado bom. Vamos lá. O Flamengo tem tido um desempenho muito melhor fora de casa do que em casa. E aí eu não tô falando só de resultados não, mas de bola, de campo, porque o time jogando em casa normalmente tende a sair um pouco mais, ficar menos retrancado, seja qual for o time. Principalmente se tratando de um time mais forte, de mais nome, que é o time que vai enfrentar o Flamengo. Todos os que têm a possibilidade de enfrentar o Flamengo são times que têm mais nome do que o Deportivo Táchira, por exemplo, do que o Central Córdoba. Então, a tendência é que o Flamengo jogue um jogo mais aberto, tanto na ida quanto na volta do mata-mata. E isso faz a gente ter um pouco mais de esperança num bom desempenho. O mesmo se aplica a Mundial de Clubes. O Flamengo deve ter jogos mais abertos, pelo menos contra Chelsea e contra o adversário que vai ser definido no sábado, que é o Los Angeles FC ou o América do México. Então a tendência é o Flamengo ter jogos mais abertos e isso faz o Flamengo ter um melhor desempenho. E além disso, mesmo com jogos mais abertos, o Flamengo tem uma boa defesa. Então a tendência é o Flamengo pelo menos fazer a gente passar menos raiva. Não digo que vai ganhar do Chelsea. Inclusive o Flamengo tem uma missão dificílima no Mundial, porque se passar em segundo, o que é bem possível, bem provável, o Flamengo deve provavelmente pegar o Bayern de Munique nas oitavas. Isso considerando já um bom desempenho na fase de grupos, porque o Flamengo penou para passar na Libertadores. Se mantiver essa forma, imagina no Mundial com times mais fortes, claramente times mais fortes que vai enfrentar. Mas vamos ver. Boletim médico: Alan, Vinha e Gerson voltaram no jogo de ontem. Pulgar continua a recuperação, tem boas chances de ser relacionado no fim de semana contra o Fortaleza. De la Cruz e Plata ainda fora de combate, com previsão de retorno só no Mundial. Porém, tem um negócio aí meio absurdo, que foi o técnico do Equador dizendo que vai convocar o Plata, e aí incluiu até o nome do Ener Valencia, que também está recuperando de lesão, na escalação. Independente do estado físico deles, ele vai levar os dois, e aí falou que vão avaliar por lá a condição física para saber se vão jogar ou não. Aí, quem paga o salário do cara é o clube, ele chega lá meia bomba, mais ou menos, mas podendo estar até com um resquício da lesão, agrava a lesão, e aí quem tem que arcar com isso é o clube. É um absurdo, não deveria nem ser cogitada a presença do Plata na seleção equatoriana. Vamos ver se o Flamengo vai se posicionar quanto a isso, ou se não tem muito o que fazer. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês sobre esse assunto. Coletiva de Felipe Luiz no jogo de ontem. Ele confirmou que algumas peças vão chegar, outras vão sair, e aí isso deixa mais claro ainda que o Flamengo vai trazer jogadores, além do Jorginho, que já está confirmado, vai trazer alguns outros jogadores nessas duas próximas janelas. A tendência é que a janela depois do Mundial seja a mais forte, mas vamos ver se ainda chega mais alguém além do Jorginho agora para essa janela do início de junho. Ele, além disso, falou uma coisa assim meio que ele passa às vezes um pano na coletiva, dizendo que o Deportivo Táchira é forte. É forte nada. O Deportivo Táchira é fraco demais, perdeu todos os jogos. O Flamengo não foi capaz de vencer bem, venceu num jogo sofrido.
E não adianta dar essa desculpa e dizer que o Deportivo Táchira é forte, porque não é. Não é. Jogou com muita honra, mas o Flamengo tem a obrigação de vencer e vencer bem um jogo contra o Deportivo Táchira. Além disso, ele falou sobre o jogo como um todo. Sentimento de orgulho, vitória, soubemos sofrer, o goleiro foi herói, não é fácil ganhar, dou valor, não podemos esquecer esses jogadores que jogaram domingo, 4 horas, no campo sintético contra o Palmeiras, temos que comemorar. Tentando aí dar uma passada de pano na questão do desgaste físico, que pra mim não tem como falar, porque o Flamengo não teve hoje aquele desgaste físico todo. O Flamengo não soube furar a retranca do Deportivo Táchira. Ponto. E aí tem muito dedo do treinador. Também falou sobre a pressão da equipe venezuelana no final da partida. Não tem jogo fácil na Libertadores. Todos os times estão na Libertadores, são parte de cima da tabela nos seus países ou campeões. Não tem jogo fácil. Mas também parte de cima da tabela do venezuelão é diferente de um Flamengo. Então, repito que o Flamengo tem a obrigação de vencer e vencer bem o Deportivo Táchira, como tinha a obrigação de vencer o Central Córdoba e a LDU. E não fez. Então vamos lá. E agora, mudando de assunto, falando de mercado da bola, tem a informação de que o Vitinho, aquele mesmo, o ponta, que também jogou de segundo atacante no Flamengo, tá livre no mercado, terminou o contrato com Al Ittifaq e tá livre. Teria vaga no Flamengo ou não? Informação é que o Flamengo hoje não cogita a contratação do jogador, não tem interesse, mas a torcida tá criando aquele rebuliço aí, falando que o Flamengo tá muito mal de ponta e até o Vitinho poderia colaborar com esse elenco. Eu quero ouvir nos comentários aí se você concorda com isso ou não. Tem vaga no Mengão ou não tem? E agora, meu amigo, vamos falar da barca afundando. A barca do Corinthians, depois do impeachment do Augusto Melo, que está escancarado lá que o clube é uma bagunça e a gente já vem falando há tempos. A gente que é flamenguista fala, às vezes, porque o Flamengo tem interesses por lá, principalmente o Hugo Souza. Mas também tem a questão do Memphis, que quase veio para o Flamengo, a gente vai falar sobre isso agora. Tem agora essa questão tanto do Memphis quanto do Garro cavando uma vaguinha no Flamengo. E o torcedor do Corinthians, quando a gente fala esse tipo de coisa, ele fica pé da vida, reclama, xinga nas redes, mas o fato é que o Corinthians é uma bagunça. Ele é muito mal estruturado financeiramente, muito mal administrado, não é só pelo Augusto Melo que já saiu, de forma geral ele é muito mal administrado. E aí, teve o impeachment do Augusto Melo, teve uma entrevista de um agente que fez parte da comissão que negociou o Memphis com o Corinthians, dizendo que na época ele priorizava o Flamengo, só que o Flamengo, na hora de sentar, ouvir os valores, se assustou completamente com os valores, falou que não fazia sentido nenhum trazer o Memphis, ele acabou indo para o Corinthians, que foi o único clube que aceitou pagar o absurdo que ele pediu. Porém, agora o Memphis, vendo a realidade por lá, ele tá começando a... não tá publicamente dizendo que quer sair, mas nos bastidores o staff do jogador veio tentar conversar com o Flamengo para tentar ver se existe uma possibilidade aí de contratação com valores abaixo do que foi conversado no início. Do lado do Flamengo, claro, não há confirmação nenhuma sobre isso. A informação vem do Mengão Melhor e do Paparazzo Rubro-Negro, também do Flazoeiro, informando que existe essa tentativa, assim, essa cavada nos bastidores. E além dele, tem a informação de que outro que está querendo sair e um dos times que ele procurou para saber a possibilidade é o Garro, o 10 do Corinthians. E esse sim eu gostaria muito de ver no Flamengo, tá? Ele pode ser o cara ideal para disputar a posição ali com a Arrascaeta. Então, eu nem sei como é que tá ele fisicamente, eu não sei se ele tem jogado os últimos jogos, mas se tiver bem, é um cara que tem toda a característica de armador para brigar ali por posição com a Arrascaeta. Seria uma baita contratação, dependendo das condições, é claro. Então, também foi um jogador que está querendo sair e está cavando ali uma possibilidade de jogar no Flamengo. Por enquanto, o que tem é isso. Do lado do Flamengo não tem informação
Nenhuma confirmação de que existe a negociação, mas tem essa notícia vinda aí dos youtubers do Flamengo sobre essa vontade dos jogadores de pularem fora do barco do Corinthians e procurando outros clubes, entre eles o Flamengo. Vamos ver se vai dar jogo aí ou não. Fato é que o Garro, para mim, até mais do que o Memphis, seria uma peça sensacional para o elenco do Mengão. E agora, para finalizar, a gente viu que teve a escalação da seleção, a convocação essa semana. O Hugo Souza foi um dos convocados e o Mauro César deu a opinião dele sincera nas redes, falando sobre o Hugo Souza, dizendo que ele não acha que o Hugo está ainda pronto para nível de seleção brasileira, que ele discorda. Aí veio muita gente criticar e aí ele veio na rede falando mais detalhes dessa opinião dele, que desde já eu deixo claro que eu concordo 100%. Quero ver se você concorda também. Eu vou ler aqui essa declaração dele. E a declaração dele já foi em resposta à galera que criticou, tá? Hugo Souza convocado. Estava ao vivo no UOL e fui perguntado a respeito. Dei minha opinião. Aí vem um mané e repete como um papagaio. Esquece o Corinthians, meu. Ora, me esqueça você, elemento. Estava fazendo meu trabalho, fui perguntado e respondi. Queria que eu dissesse o quê? Aquilo que gostaria de ouvir? Uma mentira? Então grave você mesmo um vídeo falando o que acha a respeito, publique no YouTube e passe o dia assistindo em looping. Hugo é um goleiro razoável, capaz de grandes defesas e falhas homéricas, muito irregular. Quando errar menos, melhorar a saída de gol e o jogo com os pés, poderá ser um grande goleiro. Hoje não é. Se minha opinião incomoda, lamento, mas o fato é, dão importância a ela, repercutem, porque sabem que não faço média com o torcedor, não são capazes de simplesmente ignorar. Necessitam ouvir como se fosse uma terapia em meio a tanta agenda positiva. Boa sorte ao Hugo, que evolua e se transforme no goleiro que os mais emocionados acreditam que já é. Se isso acontecer, será um prazer elogiá-lo. É isso. Muita gente acha que eu tenho implicância com o Hugo Souza. Não tenho. Eu só discordo dessa idolatria, dizer que é um goleiro perfeito. O Hugo é muito irregular. E isso torna, mesclando com as defesas sensacionais que ele faz, essa irregularidade, esse problema que ele tem com saída de bola, com o jogo com os pés, torna ele, na média, para mim, um goleiro razoável, regular. Eu concordo 100% com a informação aí, com a declaração do Mauro César. Comenta aí se você concorda comigo. Até porque, pra gente, rubro-negro, é muito bom se o Hugo se destacar e muito, jogar muito bem, porque o Flamengo tem 40% dele ainda. Então, é interessante até essa convocação dele, que ele agarre muito bem, que ele evolua para ser vendido para a Europa e o Flamengo levar uma bolada com isso. Então, essa é a minha opinião. Eu compactuo, concordo totalmente com a opinião de Mauro César Pereira, beleza? E por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!